Galera, uma matéria coringa, presente no concurso do Banco do Brasil e outros editais de concursos bancários também, se não me engano, Caixa Econômica ou BNB, né, costumam cobrar língua inglesa. E é uma matéria complicada, por quê? Porque não vale a pena, obviamente, você fazer um curso de inglês completo para você fazer 5 questões de prova. Só que também você não pode zerar. Por quê? Porque cada questão num concurso concorrido como esse, pessoal, é a diferença. É uma questão a mais, 2 questões, é a diferença entre você ser nomeado ou não. Então, é esse o jogo que a gente está falando, né? De você acertar 2 questões a mais, que você pensa que não tem relevância nenhuma, só que essas 2 questões significam a sua aprovação, você ganha um salário de 5, 6 mil reais no Banco do Brasil. Então, hoje eu vou dar uma dica para vocês de como estudar a língua inglesa, principalmente analisando aqui a última prova. Então vem comigo, meu nome é Hugo, seja bem-vindo a este canal, um dos maiores canais de concurso público do Brasil. Galera, antes um recado rápido, porque a gente começou a nossa Green Week na 123 Passei. A gente liberou, pessoal, apenas 5 vagas para nossa mentoria do Banco do Brasil. Então se você quer ter a mentoria nossa, que a gente vai montar um plano de estudo pessoalmente para você, de acordo com a sua realidade, com o seu nível, com o que você pode estudar, suas fraquezas, seus pontos fracos, a gente vai analisar tudo, sua rotina. Vamos montar um plano para você. Você vai ter acesso a grupo exclusivo do WhatsApp com a galera da mentoria, eu, Matheus, o pessoal da 123, suporte, metodologia completa, área de membros, planilha de acompanhamento, tudo para você. Então a gente está liberando apenas 5 vagas, né? A gente não consegue pegar muitos alunos porque a gente faz pessoalmente o plano de cada um. Então são apenas 5 alunos para o Banco do Brasil. Então você quer estudar com quem aprovou muita gente no último concurso do Banco do Brasil? Vem conosco. O link está aqui na descrição para você acessar. A gente vai te chamar lá no WhatsApp. Se tiver interesse, preenche o formulário. A gente vai te chamar no Zap, tirar todas as suas dúvidas. Está com 50% de desconto por tempo limitado, galera. Então o link aqui na descrição. Bem, pessoal, estou aqui com a prova de língua inglesa, né, do Banco do Brasil, para a gente ter uma noção. O que é... Primeiro, né, vamos olhar aqui, olha, quantas questões foram cobradas? 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que eu falei, ó, 5 questões. Então, assim, não vale a pena você perder muito tempo. Eu vejo o curso preparatório, cara, que coloca lá 70 aulas de inglês. Meu, não vale a pena você estudar 70 aulas de inglês para fazer 5 questões. É uma loucura, não tem sentido nenhum, pessoal. Então, qual é a minha dica aqui para vocês? Primeiro, a gente entender a prova, por isso que eu trouxe aqui. Geralmente são 5 questões. E como que funciona a prova? Você vai ter um texto, e geralmente, pessoal, é um texto longo, tá vendo? São 8 parágrafos, né? A gente provavelmente tem mais de 30 linhas aqui, né? Cada parágrafo tem 5 linhas, a gente tem 8, então é um texto longo, né? A gente vai ter praticamente 40 linhas aqui, né, arredondando um pouco. O que é exigido de você? Se a gente ir para as questões, outro ponto importante, a questão é em inglês, né, óbvio. Então o enunciado da questão é em inglês, né, ou seja, você vai ter que saber não só o inglês do texto, mas você vai ter que saber o inglês da questão, do enunciado, do comando da questão para você saber o que ela está pedindo. Então, se você não sabe nada de inglês, você não consegue nem assim fazer nada, porque você não sabe nem o que a questão está falando. Então, esse é o ponto. E se a gente olhar, pessoal, a questão, ela sempre vai trazer muito interpretação de texto. Ou seja, a banca ela não quer saber se você é fluente em inglês, se você sabe muito gramática, verbos, coisas muito complexas. Ou seja, ela quer... O que a banca espera de você? Olha, um candidato que tenha noção do que esse texto está falando, né? Então, olha só, o título do texto aqui, né? Feds, Jefferson, says, inflation, tal. Ainda que você não saiba traduzir isso, o que é importante? Você conseguir destacar palavras-chave. Ó, inflation, você vai lembrar do que? Inflação. Central banks, pô, Banco Central. Então, ó, problem, problema. Ainda que você não sabe exatamente, esse é o truque. Você falar, opa, esse texto aqui ele está falando de inflação do Banco Central dos Estados Unidos. E está falando de problema. Então, opa, eu não sei exatamente, né, inglês, fluente, mas eu sei que esse texto vai falar que esse Jefferson, né, ele está falando da inflação nos Estados Unidos, no Banco Central dos Estados Unidos, e que é um problema. Esse é o tipo de leitura, pessoal, que eu quero que vocês adquiram, porque é o que vai te aprovar. E aí, o interessante aqui do texto é você ir marcando palavras-chave justamente como eu falei, né?
Inflation, tá vendo muitas palavras, né? Claro que existem alguns falsos cognatos, né? Que são palavras que parecem que você vai traduzir inflation, aí você fala assim, não, inflação, mas algumas palavras, né? Não tem um significado completamente diferente. Mas na maioria das vezes você vai conseguir fazer essa associação. Então, a primeira dica que eu dou do inglês da prova é você fazer uma leitura rápida aqui, marcando as palavras-chave que você conhece, né? Tem palavra conference, então você já sabe que, pô, conferência, ó, em Atlanta, que é uma cidade nos Estados Unidos. Então, assim, o que eu quero é que vocês tenham essa noção de marcar palavras-chave. Por quê? Porque o interessante é você ler isso aqui e falar, opa, eu sei do que esse texto está falando. O texto está falando de inflação, dos problemas, etc, etc, etc. Por quê? Quando a gente vai para as questões, você vai ver que a questão ela vai te cobrar muito isso, né? Você vê que a questão 12, o que ela fala, ó? Qual é o propósito principal do texto, né? Qual é o assunto do texto? O que esse texto está falando? É isso que ele está te pedindo. O que é o objetivo principal do texto, né? É isso, né? E a gente já viu que é o quê? É o problema, né? É um problema que a inflação está causando no Banco Central dos Estados Unidos. Outros pontos, olha só, ele vai falando de parágrafo. É outra característica da Banca Cis-Gran-Rio, ó. Se a gente pegar aqui, ó, last paragraph. Tá vendo que ele não falou assim nominalmente? Porque algumas questões, olha só, no segmento do quinto parágrafo, então você já sabe que é o quinto parágrafo. Aqui ele fala last paragraph. Então, se você não sabe que last significa último, você também vai ficar na dúvida. Então, assim, saber essas expressões de primeiro, último, segundo, terceiro, essas nomenclaturas que vão te ajudar bastante. Porque ele já indica pra você, ó, no último fragmento, no fragmento do último parágrafo, ó, aí ele faz uma aspas, cita algo, ele fala aqui, ó, significa, means, que inflação é. Então, basta que você vá lá no último parágrafo do texto, que seria aqui, o último fragmento, e você consiga entender o que ele está falando. Então, esse é o intuito da banca, pessoal. 5 questões. O que eu vejo nos nossos aprovados, principalmente a galera da 1, 2, 3, que foi aprovado e tal, e ninguém era fluente em inglês. É esse pulo do gato. É você conseguir interpretar o texto de uma maneira boa e ir para as questões aqui, você conseguir eliminar algumas coisas. Claro, quanto melhor seu nível de inglês, mais fácil vai ser. Mas, sabendo interpretar bem um texto, ainda que você não domine a gramática, você já consegue acertar, cara, 2, 3 questões da prova. A gente vai ter outras 2 questões que aí vão pegar um pouquinho mais na gramática, né? Principalmente isso aqui, olha só. Ele vai marcar um ponto, take root, e ele vai falar, ó, isso é uma característica da Cis-Gran-Rio também, pessoal. Ó, essa palavra aqui, ó, essa expressão, né? Could be replaced. O que é o could be replaced? Pode ser substituído. Assim como tem muitas questões na língua portuguesa, né, que a gente vê isso. Ou seja, você pode trocar essa expressão por outra. Ou seja, se você entende, né, a expressão aqui, você consegue achar. Então, geralmente essa questão é um pouco mais complexa. Por quê? Porque se você não sabe o que significa isso aqui, como é que você vai substituir? É um pouco mais complicado. Então, geralmente você vai ter 1, 2 questões que vão pedir isso, né? Ó, aqui é a mesma coisa na 14. Ó, ele vai destacar uma palavra, will be, e vai falar, ó, isso aqui é o quê? Né? O que significa will be? E aí você vai ter que traduzir. Então, isso aqui é uma loteria, né? Pode cair expressões que você conhece, expressões que você não conhece. Mas 2, 3 questões de interpretação. E o meu foco é, cara, você não ficar assistindo 70 videoaulas, tá? Hugo, beleza, entendi isso, mas não sei nada de inglês. Galera, no YouTube você pode encontrar muitas coisas e tal, aulas específicas. Mas a minha dica pra você é isso aqui, ó. Duolingo. Você já ouviu falar no Duolingo? Certamente, é um aplicativo gratuito que você pode usar para estudar idiomas. E o porquê que eu gosto do Duolingo? Porque ele é muito simples. A gente recomenda ele para todo mundo da 1, 2, 3. Porque ele tá vendo que eu já tô bem avançado no inglês, né? Eu parei de usar tem um tempo, mas ó, se eu for lá em cima, você vai ter aqui, ó. Na verdade, eu tô na seção 4, né? Ó, você tem várias sessões, do 1 até o 8, né? Ó. E se eu for aqui na seção 1, que é o começo, ó, cara, você vai aprender os conceitos gramaticais de verbo, de perguntas, né? Cores. Então é isso mesmo. Se você tá começando, cara, estuda o Duolingo. Vai estudar inglês, em vez de você pegar o curso, em vez de você ficar ali, cara, pega o Duolingo, estuda ali 30 minutos, 40 minutos de Duolingo. Porque o Duolingo ele já tem, olha só, né? Se a gente olhar aqui, ó,
Ele já tem, ó, faça um pedido em um café, tá vendo? Ele vai na prática, para você saber se comunicar. Então, ó, como que você se apresenta, viagem, como é que você pede alguma coisa em um restaurante, compartilhar um contato, e você vai pegando as expressões, você vai pegando verbos, você vai pegando coisas, ó. Converse sobre trabalho, use o tempo presente, aí vai ter também sobre tempo futuro, sobre roupas. Ou seja, é muito mais dinâmico, é muito mais didático, é muito mais divertido, você consegue usar do celular. Então a minha dica para vocês é, vai estudar inglês? Número 1, saber interpretar o texto, focar nas palavras-chave e interpretação é o principal. Se você conseguir avançar mais para a parte de entender as expressões, tradução, etc., legal. Mas se você já consegue traduzir o texto assim no... O sentido do texto, cara, esse texto tá falando disso. Não sei todas as palavras, não sei tudo que tá aqui, mas eu sei que ele tá falando disso. Top. Outra coisa, não perca seu tempo, claro. Se você tá com muito tempo sobrando, você estuda 5, 6 horas por dia, beleza. Agora você tá na correria, tem 2 horas para estudar, não vale a pena, pessoal. Vai no Duolingo, vai fazendo as questões aqui, tenta traduzir, usa o Google Tradutor. Pô, vou pegar o Google Tradutor, vou traduzindo. Né? Deixa o texto de um lado, traduz ele no Google Tradutor. Hoje até os navegadores, eu acho que ele já traduz, ó, se eu botar aqui traduzir seleção, ver se vai aparecer aqui para vocês. Ó, aparece aqui no cantinho, tá vendo? Ó, ele já traduz aqui no meu próprio navegador, tá vendo? Então você clica com direito, vem aqui em traduzir seleção, ó, ele já traduz aqui do lado. Ó, a inflação é o problema mais sério que o Federal Reserve enfrenta e pode levar algum tempo para ser resolvido, disse o presidente do Fed. Então você vai conseguindo, ó, com a tecnologia, pessoal, ser mais efetivo, beleza? Então essa é a grande dica. Não precisa gabaritar inglês, não precisa tirar os cabelos, mas eu vejo que o inglês é assim, isso aí eu não vou nem estudar 5 questões só. Cara, 5 questões, se você acertar 3 ali de 5, mudou o jogo completamente. Se você deixar qualquer questão para trás, é perda de tempo. E agora que a gente está no momento que o edital tá para sair, agora em dezembro, segundo os boatos, é hora de intensificar os estudos. Beleza, galera? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Lembrando, 5 vagas apenas da mentoria. Quer fazer parte? Só preencher o formulário, a gente vai te chamar no WhatsApp, te dar todas as informações, conversar com você. Só preencher aqui, beleza, galera? Bons estudos, tamo junto, um abraço.